E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Atividade complementar, Sociologia. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 1, semana 4 e 5. Política, Economia e Trabalho, a Sociedade em Movimento. Então, nós estamos chegando no final dos nossos temas do PET, volume 1. Nessa proposta da aula de hoje, partimos da reflexão que iniciamos semana passada, voltada sobre política, economia e trabalho. Para refletir mais sobre esse assunto, vamos falar o lugar do trabalho na vida em sociedade, refletindo principalmente aqui a questão do desemprego na sociedade atual. Quando falamos do lugar do trabalho na vida em sociedade, vamos observar as mudanças no mundo do trabalho e na economia mundial ocorridas nas últimas décadas, principalmente falando do século XX, que contribui leituras para a gente interpretar também do século XXI. Levando aqui em consideração o olhar das ciências sociais e trazendo aqui o olhar dos cientistas sociais europeus que começaram a observar e questionar se o trabalho ainda detinha uma posição central na organização da sociedade, trazemos aqui reflexões como do grande sociólogo e filósofo alemão George Habermas, que conceitua como o trabalho e capital perderam espaço para outros, como informação e conhecimento. O que isso quer dizer na leitura aqui para a gente interpretar o lugar do trabalho na vida da sociedade? Para Habermas, ele considera que é o plano do simbólico, ou seja, propiciado pela comunicação, que organiza a vida social na contemporaneidade, enquanto o trabalho garantiria apenas a subsistência. Então, aqui nessa leitura de Habermas, a gente já traz que, para ele, o trabalho não está no primeiro plano quando colocamos a base, o pilar da vida em sociedade. Ele entra no segundo plano. E a informação e a comunicação, principalmente nos avanços da tecnologia de informação e comunicação, as TICs, contribui para esse processo. Mas, segundo o sociólogo brasileiro Ricardo Antunes, ele traz uma rejeição da interpretação de Habermas, ao dizer que o trabalho ainda é essencial, pois continua sendo responsável pela produção tanto da riqueza, observando apropriadas pelo capitalistas, quanto de sentido simbólico, voltado para os trabalhadores. Então, o Antunes ele ainda traz uma leitura dessa interpretação da sociedade, trazendo, inclusive, essa leitura ainda pertencente desde o século XIX, início do século XX, da sociologia, que o trabalho é essencial na sociedade, e a gente vai observar que, dentro dos dois conceitos, a gente pode trazer os sentidos e as transformações para interpretar que os dois têm um papel aqui importante para a nossa interpretação. Porém, a gente vai trazer também outras leituras, né? Como, por exemplo, dos autores italianos Antonio Negri, Maurício Lazarotto e o norte-americano Mitchell Hudich, que traz e acredita que as características do sistema flexível, que é uma interpretação interessante para entender as mudanças no mundo do trabalho, e são momentos que a gente vai ter em outros encontros, fazem parte de um processo de produção que permite a libertação do trabalho material. Ou seja, para esses pensadores, essas novas formas flexíveis do trabalho se incumbenciam de tarefas mecânicas e, assim, poderia intervir diretamente no processo de trabalho e recuperar a autonomia do trabalhador. É uma interpretação que já traz uma leitura até mais contrária de Habermas e de Antunes, mas também é válida para a nossa discussão. Porém, é importante também trazer outras interpretações que partem de grandes linhas de pensamentos sociológicos que já trazem visões um pouco críticas a esse pensamento, principalmente aí dos pensadores italianos e do norte-americano, que vai descartar essas interpretações, trazendo críticas a ela, colocando, né, interpretações como uma aqui primeira, né, feita por principalmente pensadores marxistas, de que o trabalho flexível é mais explorador e gera ainda mais valia maior para os capitalistas. Essa interpretação, inclusive, ela faz muito sentido recente com a questão da manifestação de trabalhadores de aplicativos,
que percebe nessa ideia flexível do trabalho, que é os trabalhadores hoje por aplicativo, uma exploração ainda maior, né? E que gera, inclusive, mais lucros para quem detém os direitos do aplicativo e menos direitos e menos lucros para, né, acesso à qualidade de vida e até mesmo questões financeiras para quem trabalha com essas ferramentas, né, que começam a ser mais explorados. Então, é uma interpretação bastante válida para a gente trazer aqui no momento atual que vivemos. E também trazemos uma segunda linha de pensamento, que nesses mesmos países do capitalismo central, como o próprio Estados Unidos, o Japão e os países da Europa Ocidental, que o trabalho material estaria perto de desaparecer. Então é descartada essa ideia, né? E o trabalho material ele é ainda intenso nesses países, principalmente falando aí da construção civil, né? Que é algo que fomenta muito trabalho manual. Então são interpretações que a gente tem que trazer aqui e críticas também para as leituras da sociedade atual. Mas então, falando desse trabalho em crise, inclusive, vamos trazer que um dos grandes fatos, né, da sociedade contemporânea se estrutura em parte pelo trabalho organizado socialmente e que o desenvolvimento de tecnologia, de automação, comunicação e de informática reduz o emprego do trabalho humano nas tarefas, mas não o substitui. Então nós temos aqui uma leitura que parte dessa interpretação de Habermas, mas também é válida para as interpretações aqui críticas dos pensadores marxistas e também de outros viés que fazem uma interpretação do trabalho atual. Mas a gente vai percebendo que, diante das novas necessidades de novas funções assalariadas, como na área de tecnologia de informação, as TIs, que envolvem informática e serviços, continuamos a ser uma sociedade produtora de mercadorias, bens e serviços que são trocados continuamente. Nessa leitura, persiste, no entanto, a preocupação com o futuro do trabalho. Basta notar o crescimento de formas de contratação flexíveis, que a gente vai fazer com bastante crítica essa questão no Brasil atual, a partir da reforma trabalhista que houve no ano de 2017, né, que teve seus efeitos a partir de 2018. Percebe ali que veio com essa ideia de combater o desemprego, mas de lá para cá o desemprego ainda aumentou, ou os trabalhos informais aumentaram também, sem contar com a precarização dos trabalhos formais também. Isso é uma interpretação que vamos trazer dados da própria OIT. Para vocês terem ideia, no ano de 2013, tinha já essa leitura e crítica dos efeitos dessas políticas flexíveis pela própria Organização Internacional do Trabalho, que colocava que até 2019 o desemprego iria atingir 2.013 milhões de pessoas em todo o mundo, né? E esse recorte a gente vai trazendo interpretações que não só em 2019 isso, né, chegou a alcançar essa leitura, né, de um alto índice de desemprego crescente no mundo, e essa interpretação aqui no Brasil também intensa com essa questão da reforma trabalhista mencionada. Mas também nós tivemos agora mais uma crise, só que essa crise não foi econômica, mas sim uma crise sanitária, que também teve seus efeitos econômicos. Principalmente os países que não se cuidaram diante da crise sanitária, hoje está sentindo ainda mais os efeitos da crise econômica gerada por ela. E aqui a gente vai começar a observar que, enquanto o tempo de trabalho se estende para uma parcela do trabalho de trabalhadores multifuncionais, ou seja, fazem várias funções no seu trabalho, há milhões de pessoas ficando desempregadas. E assim a gente coloca um questionamento que como viverão essas pessoas que não encontrarão empregos? E aqui a gente vai começando a problematizar a questão que a gente chama de desemprego estrutural. O que seria esse desemprego estrutural? Ele faz parte aqui dessas elevadas taxas de desempregos que são resultados de mudanças na estrutura da economia. E dessa forma, nessa situação de desemprego estrutural, o número de pessoas sem emprego mantém-se no longo prazo, muito acima da quantidade de vagas disponíveis. Para gerar o quê? Para gerar o que a gente chama de reserva de trabalho, né, de trabalhadores. Essa reserva de trabalhadores é uma forma de manter os padrões de quem tem os acessos econômicos em cima
e, e conseguir controlar mais ainda os seus trabalhadores. E aqui a gente vai observando essa interpretação da sociedade e o trabalho, que o trabalho ainda é intenso sim na sociedade, por mais que houve a questão da informatização, da comunicação, né, e as tecnologias por trás das TICs, mas que teve também efeitos intensos na relação do próprio trabalho, que permanece com sua estrutura muito forte na sociedade. Percebendo esse processo aqui, que não se limita à esfera industrial e urbana, que também vai intensamente para o lado do trabalho no campo, né, na produção rural. Principalmente a gente traz essa leitura desde a da década de 80, mas intensificando hoje com os avanços da tecnologia no campo, né? É outra leitura para a gente observar aqui. Então, observar essa situação do desemprego, a gente vai trazer as razões que levaram muitos intelectuais a questionar a centralidade do trabalho. E nessa interpretação, a gente vai trazer aqui o nosso questionamento, né, para essa atividade complementar. E dentro dessa atividade complementar, a gente coloca esse questionamento e peço aí todos vocês, né, estudantes aí, que expliquem quais são as razões da persistência do fenômeno do desemprego nas últimas décadas em todo o mundo. Passamos por uma grande crise econômica global em 2008, né, com grandes efeitos a partir desse período, 2008, 2009. O Brasil começou a sentir esse período dessa crise bem depois, né, depois de principalmente crises políticas no país, e se intensificou ainda mais a questão da crise econômica. E a gente agora passa por uma crise sanitária que tem reflexos diretamente na economia. Então, um recorte de menos de 20 anos, a gente já teve grandes crises, que envolve desde questões sanitárias, políticas e que se intensifica nas crises econômicas. Então, aqui eu quero que vocês observem essa problemática e busquem trazer o que vocês têm, né, de conhecimento sobre a questão do desemprego e o que faz ele persistir na sociedade atual, inclusive fazendo essa leitura do desemprego estrutural como problemática aqui. Temos aí um texto auxiliar retirado da obra Sociologia e Ensino Médio, das sociólogas Silva Maria de Araújo, Maria Aparecida Bride e Benilde Lenze Moutin, que traz conceitos sobre trabalho, emprego e desemprego. Que peço a vocês que leiam esse texto, que está aí disponibilizado também no material de vocês, para que vocês também tenham mais embasamentos na hora de argumentar sobre a questão do fenômeno do desemprego na sociedade que vivemos. Pessoal, é isso aí. Peço a vocês que acompanhem nossos vídeos aí no canal, comentem e também dê sugestões. Estamos encerrando o PET Volume 1. Espero que tenhamos aí uma grande jornada produtiva durante o ano, fazendo novos vídeos para contribuir para vocês. Peço essa colaboração também para que vocês dêem sugestões aí nos comentários, para que a gente tenha um bom trabalho durante todo esse ano. Valeu e até a próxima!